Oi, aqui é a Pietra Cosmos e hoje a gente vai falar de um assunto um pouco polêmico e assim, pode ter pessoas que não vão curtir muito, mas a gente tem que falar sobre isso. É uma coisa que várias pessoas também têm me pedido, que é dinheiro e espiritualidade. Esse tema, ele é muito controverso, muito debatido e é algo assim que eu vejo que a gente não tem pessoas ainda falando, né, o que precisa ser dito sobre o dinheiro. E antes da gente começar, eu vou firmar a nossa vela, acender o nosso incenso, para que essa conversa seja fluida, abençoada, que te traga muito ensinamento. E fica até o final, porque até o final desse vídeo eu vou te trazer informações muito importantes para que você se reprograme, para que você tenha abundância na sua caminhada. Não só abundância de dinheiro, mas abundância de amor, de harmonia, de alegria, de felicidade. Que a sua mesa seja sempre farta, mas que além da sua mesa, que o seu coração seja farto. Axé. Vamos começar essa conversa pedindo aos nossos ancestrais, aos nossos guias, aqueles que nos acompanham, pedindo ao nosso mestre Exu que venha nos trazer esse direcionamento sobre dinheiro, sobre esse axé que caiu sobre nossas cabeças e que nos transformou como humanidade. Que a gente possa fazer esse papo, conversar e falar a verdade sobre essa ferramenta. Muito axé a nós, axé a minha vida, axé a sua vida. Vamos trazer aqui o elemento ar também, para que essa conversa seja fluida, seja limpa. E, gente, toda vez eu peço que seja limpa e fluida, porque o tanto que eu falo de palavrão e o tanto de ódio que eu tenho pra falar de luta de classes, limpa, porque, pelo amor de Deus, gente, é aqui uma loucura. Bora! Pra gente falar de dinheiro, a gente precisa entender o que é o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, tá? Ele é uma ferramenta criada pelo ser humano. E por ser uma ferramenta, eu já quero deixar muito claro que sim, o dinheiro ele tem uma energia. Mas o dinheiro não tem autonomia. O dinheiro é uma ferramenta programada. Então ele tem algumas programações energéticas para que você possa utilizá-lo, para que você possa multiplicá-lo e para que você tenha acesso a essa ferramenta energética, né? O dinheiro ele vai nascer, né, de uma complexidade nas nossas negociações no mercado de negociações que existiam na época, né? Então, antigamente se usava o escambo como forma de troca, né? Eu troco um trabalho, um serviço pelo seu serviço. Eu ainda faço esse tipo de troca, tá? Eu gosto bastante de trocar por produto, o meu trabalho por produto, por outro serviço. Mas também, por dinheiro, quando a gente... Dinheiro hoje o dinheiro é a base para nossa existência, para nossa vivência nesse plano material. Hoje, no século XXI, no ano de 2025, quem está regendo o mercado financeiro, as condições sociais em que vivemos, é o Império estadunidense, é o Império americano. O dólar hoje domina o mercado, né? Ele é a hegemonia do mercado. E por ele ser essa força tão forte, para falar de dinheiro, a gente vai ter que falar de dólar. O dólar ele surge na independência dos Estados Unidos para financiar essa guerra de independência, para que os Estados Unidos deixassem de ser uma colônia da Inglaterra. E o dólar, gente, ele foi criado, ele foi montado por ocultistas, tá? É uma moeda pensada estrategicamente, desenvolvida pelos Estados Unidos com ocultistas. Não é à toa que a nota do dólar, a primeira nota, a nota de $1, ela é recheada de simbologias. E aquelas simbologias, nessa nota de $1, elas vão remeter à programação financeira que a gente vive hoje. Então a gente vai começar a falar um pouquinho disso. Hoje, a gente tem uma programação financeira muito clara. Muito clara. Como que as pessoas conseguem dinheiro hoje no mundo? É através, sim, de exploração. Quem falar que não entende de mercado financeiro, muito menos de matéria-prima. Muitas vezes você pode estar não explorando uma força de trabalho, mas você vai estar explorando um recurso natural, mas você vai estar explorando um recurso intelectual. A força hoje que movimenta o dinheiro, que movimenta essa ferramenta, é uma forma de exploração, né? E não tem como não ser, porque o dólar, né, e a gente já vai começar aqui falando de uma das simbologias que o dólar carrega, que é o olho que tudo vê, o olho de Horus, essa energia solar, essa energia primordial, a primeira energia do universo, a energia masculina, essa energia patriarcal, é uma energia que trabalha a violência, tá? É uma energia violenta, intensa, né? A energia de Horus, a energia masculina, a energia solar é intensa, violenta, né? Ela traz isso, né? Então a gente já pode reparar um pouquinho como que os Estados Unidos funcionam, como que aquilo ali funciona, qual é a energia primordial dos Estados Unidos. E como eles hoje têm essa soberania financeira, o dólar manda no mercado financeiro, o dólar manda hoje nas convenções sociais, a gente ainda tem uma sociedade extremamente patriarcal, violenta. Por quê?
E assim, eu falo assim, você é maluca no que você tá falando aqui. Não sou maluca, meu amor, não sou nem um pouco maluca. Tudo é muito bem costurado. Nada é dividido. O dinheiro controla as condições sociais controlam a soberania financeira, a soberania do mercado, né? E eu não tô falando aqui só de um ponto de vista, nem é de um ponto de vista sociológico, de um ponto de vista economista, né? É do ponto de vista ocultista, tá bom? E aqui, dentro do ocultismo, a gente sempre vai entender, a gente sempre vai compreender que todas as forças, elas caminham juntas. Tudo é construído, tudo é estruturado, tijolinho por tijolinho. Nada é desorganizado, né? O caos, até o caos tem sua ordem. Enfim, essa hegemonia, ela tá ruindo agora. Porém, pra quando ela foi ser acendida, né? Reparem no que os Estados Unidos, em sua história, ele fez com a sua força de trabalho. Como que era a força de trabalho dos Estados Unidos? Vocês conseguem lembrar? Era uma força de trabalho escravizada, né? E, além dos povos nativos que eles fizeram essa escravidão, eles também trouxeram povos africanos para sofrerem essa escravidão. Então, gente, a economia, a forma de mercado que os Estados Unidos formou é algo violento, é algo soberbo, é algo patriarcal, ok? Outra simbologia que a gente vai ter também no dólar, tá? É a tríade. Pai, Filho, Espírito Santo. Mãe, Pai, Filho, tá? Essa tríade, gente, da pirâmide, né? Ela é a base pra qualquer magia que você vai fazer na sua vida, tá? Pra qualquer coisa que você vai realizar na sua vida, você precisa ter esses pilares da tríade funcionando. É isso que materializa o espiritual na Terra, né? É essa tríade. Masculino, feminino, quando você junta os dois com essa força primordial, né, com essa força espiritual, você tem a materialização, que é o filho. Então o dólar, ele foi muito bem pensado, né? Por mais que ele tenha uma energia ali de dominação, uma energia masculina muito forte, ele tem a energia feminina bem reprimida, né? Bem guardada ali, né? Escravizada. Né? Enfim. Então e assim, além disso, a programação do dinheiro feita até hoje, tá? Ela tem alguns critérios para que você consiga utilizar essa ferramenta de uma forma abundante. Você precisa ser uma pessoa curiosa, expansiva, criativa, agressiva. Você tem que querer as coisas da sua vida. Você tem que ter essa energia, essa gana de criatividade, de eu vou criar, eu vou fazer, né? É uma energia que não vai te permitir ser muito lenga-lenga, não pode ter vergonha, não pode ter receio. Você tem que ansiar. Você tem que querer, você tem que ter sede de poder. E você tem que entender que você é capaz de atingir esse poder. Então, é muito importante para que a gente entenda um pouco o que é a energia do dinheiro, é essa energia. É a forma que hoje ele está programado. Ele está programado nesse sistema é basicamente como funcionou a colonização dos países, dos mundos, né, dos continentes. Bruto, forte, feroz, sem vergonha, sem medo, sem receio, sem pecado. É uma força bruta. É uma força bruta, mais organizada, né? Então, se você quer ter energia do dinheiro, se você quer ter essa programação na sua vida, você tem que estar alinhado com essa programação do dinheiro. E tem como fazer isso, tá? Sem ser filha da puta, sem ser um canalha, tá? A gente vai falar disso no final desse vídeo. Mas eu tô aqui dizendo como essa energia é fundamentada. Ai, não concordo. Discorde na sua casa. Qual que é a doutrina religiosa mais utilizada no Ocidente? Vou dar 5 segundos pra vocês me responderem. É o cristianismo, sendo dividido em duas faces. A face do evangelista, né, dos evangelhos, dos evangélicos, das igrejas evangélicas, da vertente da igreja católica, né, você ser um católico. São essas duas vertentes. Mas a vertente mais comum, que é a católica, que também fundamentou a evangélica, ela tem uma programação muito interessante. E essa programação interessante que ela carrega é totalmente oposta à programação do dinheiro. Enquanto o dinheiro é uma programação que você não pode ter vergonha, você não pode ter medo, você não pode ter receio, insegurança. Você tem que ter peito ali pra você fazer as tuas coisas, fazer o que tem que ser feito, né? A energia dessa doutrinação católica, ela é o oposto. Você tem que ter medo, você tem que ter pudor, você tem que ter receio. Você não pode ter energia sexual. Inclusive, energia sexual é energia vital, energia do sol. Tá, galera? Então, se você tem a sua energia sexual castrada, você não vai fazer dinheiro nunca na sua vida. Você não vai ser uma pessoa abundante. Você não vai nunca na sua vida. E a Igreja Católica, ela mitiga todas as possibilidades que você tem de ser uma pessoa autônoma, sagaz, feliz, expansiva. E aí, você fica sem nada, você fica castrado.
De um lado a gente tem uma energia que precisa de vitalidade, de gana pra você conseguir, de vontade pra você conseguir. Do outro a gente tem uma energia que castra a sua vontade, que você não tem vontade, que você não tem desejo, que você não tem nada. E aí? Ela não vai se casar. Polaridade. Você não vai ter harmonia. Você não vai ter possibilidade harmônica pra realmente ser uma pessoa abundante. E não é à toa que todas as crianças, quando nascem, são batizadas nessa doutrina católica. Porque, junto da doutrina católica, e assim, o dinheiro não é uma coisa ruim, tá? O dinheiro não é uma coisa ruim. Ele é uma ferramenta. Quem o programa é que tem moral ou não. Como o dinheiro hoje está programado pelo Império estadunidense, pelo Império americano, é um dinheiro, é uma ferramenta que está programada para desigualdade. É uma ferramenta que está programada para que poucos tenham e muitos passem fome. Ainda é uma doutrina. Gente, o sonho do oprimido é ser um opressor. Os Estados Unidos era colônia da Inglaterra. Hoje, eles se comportam como a Inglaterra se comportou. E assim serão pelo resto da vida deles. É o filho que aprendeu com o pai. Então, é ainda uma doutrina que te castra. É uma doutrina de controle. E, junto da teoria cristã, da teoria protestante, inclusive, os Estados Unidos conseguem acabar com os teus cidadãos. Ele destrói, ele faz uma programação mental na sua sociedade de miséria, de desigualdade. Todas as vezes que você pede pra alguém abrir mão da sua vontade, dos seus desejos, da sua sexualidade, quando você pede que é pra alguém ser submisso, servir, você tem que servir, você tem que estar ali servindo, ser submisso, você não pode ter ganância, você não pode ter nada. Tudo é pecado. Você não pode trabalhar nenhuma energia, a não ser a energia da superficiência. Você vai servir a um Deus e esse Deus te dará. Enfim. Sendo que esses líderes não seguem nem a Deus que está, esse Deus que eles ditam, tá, gente? O Deus que eles seguem é outro. Mas isso aí fica para outro vídeo também. Enfim. Então, eles doutrinam a sociedade para castrar a sociedade, para que nós sejamos ovelhas. E é exatamente isso que eles pregam. Vocês precisam ser ovelhas. Ovelhas precisam ser guiadas. Ovelhas não têm autonomia para se guiar. E é isso que eles fazem. Eles deixam a sua população burra, castrada. E aí, a gente perde a nossa vontade e a nossa gana. E a gente vive na miséria. E aí, como a gente tá na miséria financeira, a gente vai pra miséria emocional. E assim, gente, esse controle não é só no financeiro. Tá? Ele é um controle em todas as instituições. Instituição educacional, instituição religiosa, instituição de saúde. Eu permito agrotóxico no meu alimento. Coma veneno, porque aí você vai precisar de remédio. E sabe quem vende remédio pra câncer? A minha indústria farmacêutica. Ai, que legal. Você precisa estudar, você precisa ter conhecimento, você precisa saber ler e escrever. Senão como que você vai me servir? Não faz sentido. Então eu criei uma escola pra você. Calma, só que nessa escola você vai aprender só as coisas básicas, tá? Não vamos também exagerar. Você não precisa ser inteligente, você só precisa ser um servo obediente que tem algum conhecimento. Então, gente, o dinheiro, essa ferramenta financeira que é o dólar, que é hoje o que controla o mercado financeiro, é um projeto de social. Que nasceu na independência dos Estados Unidos. Um projeto social com cunho imperialista e colonizador. Ele ainda quer que o mundo sirva, que o mundo se ajoelhe, que nós sejamos servos, ovelhas. Ai, mas agora vem a parte preferida do que eu vou falar aqui. Agora você vai prestar atenção, porque agora você vai aprender, agora você vai entender uma coisa na sua vida. Essa velha ordem, ela tá morrendo. Os Estados Unidos está partindo. Não de uma forma física, mas de uma forma ideal. Tá acabando essa ideia. Agora a gente tá começando a ver uma nova ordem surgir. Eu não vou falar o nome dessa ordem. Ela vai surgir aos poucos, ela já tá surgindo. E essa nova ordem, ela vem ditando novas condições sociais. E se vocês pararem pra olhar, o mundo está caótico porque essas novas condições sociais precisam nascer. A velha ordem não quer que essas novas condições nasçam, mas elas estão nascendo. O dinheiro está trocando de mãos. Essa ferramenta, agora observe, tá? Que aqui eu vou fazer um resumo para que você entenda. O dinheiro, esse papelzinho que a gente conhece, que também tá virando algo digital, ele é o que comanda, o sistema financeiro é o que comanda como serão as sociedades, as trocas, o comércio, as vendas, o seu estilo de vida.
tudo isso tá interligado, tá? O mercado dita até como os móveis ficam na sua casa, até as cores de roupa que você usa. O mercado dita tudo. Nós somos controlados pelo mercado financeiro, pelo dinheiro. É uma ferramenta de controle. Só que essa ferramenta de controle está trocando de mãos. E essas mãos, elas estão trazendo novas condições sociais. Novas condições de construção de uma sociedade. Soberania. Todo ser humano é digno de soberania espiritual, financeira e emocional. Para você fazer dinheiro na sua vida, para você ter uma mesa farta, você precisa desenvolver a sua soberania pessoal e individual. Autonomia. Se garanta. Tenha autoestima por você. E autoestima não é arrumar um cabelo ou usar uma roupa bonita e passar maquiagem. Autoestima é se valorizar. É não sentar na mesa que fala mal de você, seja de família, seja de amigos. Autoestima é não deixar que as pessoas que te apunhalam sentarem em sua mesa. Autoestima é saber os seus limites. Autoestima é saber o seu valor. Quanto você vale. O quanto a sua alma, o seu espírito, a sua consciência vale. O quanto a sua presença vale. Você precisa ter autoestima. Você precisa ter criatividade. Faça arte. Faça arte. Pinte sem querer monetizar, sem querer vender. Faça crochê, pinte, escreva, dance, faça tudo o que você puder para exercitar a sua criatividade e a sua curiosidade. Pesquise, estude. A gente nunca vai ter a resposta de primeira. A resposta, ela vem ao longo de estudo. Então não fique parado, esperando o céu se iluminar. O céu vai se iluminar para você. Mas antes você precisa caminhar para chegar lá. Então se você quer uma vida abundante, você precisa ter conhecimento de que você tem que ser uma pessoa criativa. Ai, Pietra, eu não sou. Sim, você é. Você só está castrado. Tá tudo certo. Você precisa sair desse cabresto. Igreja não é lugar para ser humano. Ser humano nasceu para estar na natureza. Quer cultuar alguma coisa? Vá cultuar os rios. Vá cultuar as árvores. Vá cultuar o chão que você pisa. Porque sem ele você não existe. Bíblia não é um livro sagrado. A Bíblia é um livro de controle. Aprenda isso. Quer buscar resposta espiritual? Não é na Bíblia que você vai encontrar. Vá para a natureza. Vá para fora, olhe para o céu, olhe para o outro, olhe para o seu irmão, em situação de rua. Todo mundo quer dinheiro. Todo mundo quer conforto material. Mas agora eu pergunto para vocês, o conforto material a custo de quê? Porque o imperialismo americano está destruindo a Mãe Terra. Porque o imperialismo americano destruiu os seres humanos. Estamos ansiosos, depressivos, doentes, cansados. Para pagar uma conta de luz, você tem que entregar 8 horas do seu dia. Não tem tempo para ficar com teu filho. Você não tem tempo pra fazer uma corrida na rua. São 3 horas de ônibus. A gente precisa ter força pra entender que todo mundo quer dinheiro. Mas a gente não quer dinheiro porque dinheiro é maravilhoso, porque meu Deus... Não, você quer dinheiro porque você quer uma vida digna. O seu desejo é mais profundo. Não deseje dinheiro. Porque o dinheiro é a ferramenta e a ferramenta muda. A ferramenta muda. A ferramenta já foi escambo, já foi sal, já foi ouro, já foi dinheiro, já foi dólar, hoje é real. A ferramenta muda. O que você tem que querer na sua jornada é uma vida digna. E quem vai poder estabelecer o que é uma vida digna pra você é você mesmo. O que é digno pra mim, o que me traz felicidade, o que me traz harmonia, não traz harmonia a você. Então é preciso entender isso. Você não quer dinheiro, você quer uma vida digna. E se você quer uma vida digna, é porque você já entendeu que não dá pra prosperar, não dá pra ser feliz, não dá pra ser saudável se você vive no mundo que a gente vive. Então, meus irmãos, esse vídeo aqui é pra te trazer consciência. Você tem direito a uma vida abundante. Você tem direito a ter a comida que você quiser, a vestir a roupa que você quiser. Mas a gente só vai conseguir isso o dia que a gente entender que não é só a gente que tem que ter. Todos têm o direito a ter. Nós não podemos permitir isso. A energia da abundância, ela tá na energia do compartilhamento, da irmandade, da união, da unicidade. O Deus da Bíblia não é o Deus verdadeiro. Existe uma fonte. E o nome disso é fonte criadora. Ela não é homem, ela não é mulher, ela não é sequer uma consciência que um humano tem capacidade de compreender. Mas ela não te pede nada em troca. Ela só te orienta a uma coisa: o amor. O amor ao próximo, o amor a você, o amor à sua caminhada. Quer ter dinheiro? Quer ter bem material? Quer ter fartura material? Tenha fartura emocional.
Tenha fartura por você, pelos seus, pela sua história, pela sua vida. Não permita que você seja um miserável, como eles querem que você seja, como esse sistema foi construído para ser. Não permita que você seja um miserável. Não permita. Não se contente com a miséria. Não se contente com a miséria material. Você acha que ter um iPhone, uma roupa de marca, tudo isso vai alimentar o teu vazio, a tua alma? Você vai ser farto? Não. Não. Você será apenas mais um deles. Uma pessoa que não tem um mínimo do que é o amor divino. Então, para que você tenha dinheiro na sua vida, para que você tenha qualquer abundância na sua vida, você precisa cuidar de você. Cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Ser criativo, ser uma pessoa amorosa, desenvolver o amor, desenvolver a harmonia. E tudo isso só vem através de meditação, através de exercício, através de crítica, autocrítica, crítica social. Tudo isso só vai vir através da sua mudança com você mesmo. E não é uma mudança rápida. E não caia nesse papo, tá? E vem aqui fazer essa programação mental que você vai fazer dinheiro. Não vai rápido. Não, nada é rápido, gente. Observe o ciclo da natureza. Se você quer uma resposta na sua vida, observe o ciclo da natureza. O que na natureza é rápido? Para se ter um filho, demora 9 meses. Para que essa criança ganhe alguma consciência, demora quase 4, 5 anos. Para que essa criança se torne um adulto, demora quase 18 anos. Você não está nessa miséria, nessa pobreza há 2, 3 anos. Você foi construído para viver nessa miséria. Agora você precisa se desmamar dessa miséria. E é um caminho árduo, tá? Você vai ter que enxergar a podridão desse sistema. Você vai ter que enxergar como esse sistema te castrou. Você vai ter que retomar a sua vitalidade. E isso só vai acontecer se você tiver alegria. Vai colocar o seu corpo no mundo. Viva a sua vida com vitalidade, com amor, com alegria, com dedicação. Que é assim que a abundância chega na sua mesa. E todas as vezes que a abundância chegar na sua mesa, compartilhe a sua abundância, porque é assim que você multiplica a sua abundância. Não se torne mesquinho. Tudo que esse sistema quer é que você seja individualista, que você acenda e o outro se exploda. Mas a nova era é clara. Todos subirão. Todos se unirão. Todo ser humano, todo animal, todas as consciências dimensionais que aqui vivem se unirão. Esse é o caminho. Quer ser farto? União, amor e muita alegria. Então, meus amores, meus irmãos, meus queridos, não existe a gente falar de dinheiro, de espiritualidade, sem a gente falar de luta de classes, sem a gente falar de desigualdade social. Porque tudo isso aqui não é sem querer. Foi planejado, foi construído. A desigualdade social, você morrer de fome, você morrer na sarjeta, sem ter roupa pra vestir, fedendo, sem ter o que comer, implorando pra alguém olhar nos teus olhos e te der R$1,50. É isso que o sistema quer. Ele usa isso pra te deixar com medo de você chegar lá. E aí você segue o roteiro. Para de seguir o roteiro que escreveram pra você. Escreve o seu roteiro de vida. Mas eu tenho 70 anos, não me importa. Não importa. Viva 5 anos, 20 anos, 30, 50 anos, mas viva na sua essência. Se você acessar a sua essência, e você só vai acessar a sua essência se você conseguir desenvolver a criatividade, conseguir desenvolver a harmonia. Gente, tudo isso vem vivendo a vida. Você tem que viver a sua vida. Vá aos parques, converse, pinte, plante, tome banhos gostosos, faça tudo com prazer, com gosto, como você gosta. Se conheça, se aprofunde em você. Sabe? É assim que a abundância abre a porta da tua vida. Mas antes ela vai te desmontar. Não tenha medo de cair. Só sobe quem tá embaixo, irmão. Só sobe quem tá embaixo. Viva as quedas. Viva ao lixo. Viva as nossas merdas. E viva a transformação das nossas merdas em adubo pro nosso crescimento. E aqui eu desejo a você uma vida abundante. Uma vida linda. E que, se você teve paciência de ficar até o final desse vídeo, eu vou aqui te dar um conselho. Quer ajudar a você desenvolver a abundância na sua vida? Você vai agora no seu Pinterest ou no seu Google e você vai pesquisar 3 imagens. A primeira imagem é da imperatriz.
do tarô. A segunda imagem é do 10 de ouros do tarô. E a terceira imagem é a carta do mundo ou do mago no tarô. Você vai usar essas 3 imagens. Você vai estudar essas 3 imagens. Você vai olhar para essas imagens todos os dias. Eu quero que você tenha percepções com essas imagens. São arquétipos que vão desenvolver a abundância no seu caminho. Vão te trazer essa energia no seu caminho. Imprima, cole na parede do seu quarto, coloque de fundo de tela, coloque no fundo das conversas do seu WhatsApp, coloque em lugares que você possa ver. Porque isso vai te ajudar a começar a programar o seu inconsciente. Seu inconsciente vai começar a trazer para você cada vez mais sinais de abundância e como você chegar lá. Mas o caminho, ele pode ser orientado através do tarô, em consultas individuais, que eu também faço. Se você quiser descobrir um pouquinho como destravar o seu caminho, vem falar comigo, ok? Eu tenho o meu Instagram, Casa Cosmos, lá tem todos os meus valores, os meus tipos de trabalho. Eu também faço trabalho social. Se você não pode pagar, não tem problema. Você tem todo o direito de ter esse conhecimento. Vem sentar na minha mesa comigo, que eu vou compartilhar com você. Axé, um beijo. Eu espero que você compartilhe, que você curta esse vídeo.